Saudações, um abraço, novamente estamos de volta aqui para gravar um vídeo, uma mensagem informal, uma conversa, um testemunho. E é um prazer poder, através do vídeo, abraçar todos os meus amigos, companheiros, pessoas que nos conhecem, pessoas que eu não os conheço. Nós estamos só se vendo por tela, só se vendo por mensagens. Mas é um prazer imenso poder compartilhar com vocês minhas experiências desses 47 anos de ministério, que Deus tem me abençoado. É claro que já enfrentei muitas lutas, muitas dificuldades, muitos espinhos encontrei, muitas pedras pelo caminho. Não foi fácil chegar até aqui, até agora. Sofri muitas vezes calúnias, mentiras, perseguições, mas eu confiei no Senhor Jesus, que diz: eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guardes neste caminho. Aliás, está escrito aqui na Bíblia, Êxodo 24, versículo 20, diz assim: eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leves ao lugar em que tenho aparelhado. Agora o Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que teme a Deus, e ele te livrará de todo o mal. Mas eu gosto muito desse versículo: eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guardes neste caminho. Quando comecei no ministério, eu tomei posse desse versículo como sendo uma mensagem direcionada a mim. Eu vou para lugares estranhos, irei conhecer pessoas estranhas, diferentes, viajarei por lugares que eu nunca fui, nunca sonhei, mas eu terei um anjo diante de mim para que me guardes em todo o caminho. Esse anjo foi enviado por Deus. Tenho certeza que um anjo me acompanha, me protege, me livra, me guarda por todos os lugares que eu já fui, porque eu já fui em muitos lugares perigosos, lugares assombrosos até, serras, abismos. Já andei a pé, já andei de trator, a cavalo, já percorri grandes distâncias, dia e noite, para chegar no local onde eu iria fazer pregações e a mensagem. Mas através do Mato Grosso, na cidade de Camapuã, eu ganhei um cavalo para que eu fizesse as visitas. Camapuã fica próximo a Campo Grande. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma cidade chamada Camaquã. Então a gente fica às vezes confundindo esses dois nomes aí. Mas eu ganhei um cavalo naquela região para poder fazer visitas. Como lá é muito quente, eu tinha um chapéu muito grande, até uma arma me deram, eu não queria, mas eu coloquei por causa de ameaças de bichos, de onças, sucuris, mas nunca usei esta arma. E um dia viajando, procurando comunidades, aldeias, para levar a mensagem de Deus na região onde eu estava, em Camapuã, eu estava na estrada, muita areia, era um areal muito grande, parece que foi um mar antigamente, não sei. Veio ao meu encontro um cavaleiro perguntando se eu tinha alguma arma, porque tinha um porco alongado que escapa das fazendas, vida selvagem, que atacava a casa, eles descobriram. E eu tinha aquela flobé, é uma arma de 12 tiros, e eu entreguei para aquele moço, e ele voltou e disse: olha, eu estou naquela casa lá daqui a um tempo. Eu continuei com o meu cavalo, eu escutei os tiros. Logo quando cheguei lá, eu vi aquele porco grande, com os dentes para fora, parecia um javali, eles arrastando aquele porco com cordas e o cavalo puxando, arrastado. Ele disse: vamos chegar até lá em casa? Eu cheguei na casa, eles prepararam aquele porco, assaram, comemos, já era tarde, e eu posei naquela casa. No outro dia, era um domingo, eu realizei uma reunião de manhã, eu disse que era um missionário, convidaram os agregados da fazenda, os vizinhos,
E eu fiz uma grande pregação do amor de Deus, da revelação de Jesus Cristo para a salvação dos homens. Falei sobre o batismo. Imediatamente, aquela família perguntou, mas o senhor pode batizar agora? Porque tem muita criança aqui que não foi batizado, tem gente adulta aqui que não foi batizado. Eu expliquei só que o batismo que vocês estão perguntando é diferente. O meu batismo é quem crer e for batizado será salvo. Vocês creram no batismo da salvação, do perdão? Eu li lá em livro de Marcos, né, sobre o batismo, e ali tinha um rio muito limpo, muito claro, muito cristalino, e descemos até no fundo da fazenda e eu batizei muita gente naquele dia. Passadas as horas, eu voltei para a cidade de a cavalo, nunca mais fui naquela comunidade. Alguns anos passados, eu recebi uma carta, né, de uma família que dizia, olha, minha mãe faleceu e a última coisa que ela pediu, que nós cantássemos uma canção que o senhor cantou naquela reunião na fazenda. O culto hoje vai ser maravilhoso. E nós cantamos e ela ficou quietinha, dormiu. Quando voltamos, ela tinha falecido. Então ela pediu, não é? Essa carta me encontraram porque falaram com o Conselho Nacional de Diretores de São Paulo, ofereceram o meu endereço e a carta chegou até minhas mãos e agradeço a Deus pelo fruto daquele dia, né, que eu cheguei até aquela fazenda. Né, você viu que foi um encontro totalmente inusitado, um porco grande, alongado, né, feroz, foi morto e foi feito um churrasco, né, e eu aproveitei falar do amor de Cristo, batizei pessoas no mesmo dia, né, me lembrei de Felipe quando encontrou o tesoureiro na estrada, e ali mesmo ele batizou o tesoureiro. Minha gente, então são coisas que me aconteceram, né? Coisas que fui direcionado. Eu pedia para o Espírito Santo se podia fazer isso. Uma das coisas que eu mais levo no meu coração é uma palavra que eu aprendi num livro de teatro, que aquele teatro era mais assim, para falar do amor de Deus, do amor de Cristo, e essa palavra é esta: em seus passos que faria Jesus. Eu sempre perguntei para mim mesmo, se eu estivesse com os pés de Jesus, se eu fosse Jesus, o que eu faria? O que eu falaria? Até quando eu ia vestir uma roupa, se eu fosse Jesus, eu vestiria assim. Então, às vezes, eu ensino aos jovens, Jesus faria isso que você está fazendo? Não é verdade? Então, eu andei para o Mato Grosso por muitos anos, né? E vim embora para o Paraná, da onde eu sou, mas sempre retornava lá a convite dos pastores heróicos, pastor Ari de Oliveira, pastor Guido São Jorge, que era de Dourados. Enfim, muitas vezes retornei ao Mato Grosso para realizarmos esses trabalhos especiais, esses trabalhos bonitos, né? Quando eu me despedi para sempre do Mato Grosso, eu peguei a litorina aqui da Uana, e o coral da igreja quadrangular estava perto das 5 da manhã, todos vestidos a caráter. Foi uma surpresa, eu chorei muito. Eles cantaram uma canção, Deus te guarde pelo seu amor. Gostaria muito de saber que hino foi esse, onde está esse hino. Queria relembrar. Chorei muito, o coral tinha umas 50 pessoas, aí me despedi, porque eu preguei em várias cidades do Mato Grosso, numa época muito distante. Preguei em Jardim, Bonito, Glória de Dourados, estive em Miranda, estive em Ladário, várias cidades, lugarejos, né, Presidente Epitácio, me falha a memória aqui, mas eu estive em muitas aldeias também pregando. Durante 3 anos trabalhei entre os índios Chavantes, Caduéus, Terenos. Foi uma bênção. Numa dessas viagens eu retornei a convite, fui para Rio Brilhante fazer uma campanha. Eu me lembro que o pastor, o missionário daquela igreja chamava-se Vitor. E eu achei muito estranho, porque a igreja é construída, mas quase não tinha ninguém. E eu saí numa tarde, quase anoitecendo, né, e encontrei uma praça em Rio Brilhante com muita gente. E ali, a igreja vazia. Olhei para aquele pessoal, era um calor muito grande.
Aí eu subi naquele coreto onde se apresenta a música. As cidades antigas sempre tem esse coreto onde apresenta a banda da cidade, artistas naquela praça. Eu olhei para aquele povo, lá estavam pessoas jogando damas, havia crianças brincando, né? Havia motorista de táxi, lanchonetes. Eu olhava para aquele povo e sentia uma íntima compaixão. E olha, eu fui levado a gritar o nome de Jesus naquele momento. Falei, Jesus! Jesus! Aquilo ecoava. Eu era mais jovem, então minha voz era possante, né? Aí comecei a fazer gritar o nome de Jesus, um atrás do outro. Jesus, Jesus, Jesus. Aquilo chamou a atenção de algumas pessoas. Nisto, a novena da Igreja Católica, da Catedral, daquela cidade, terminou e o povo estava saindo e eu continuei gritando. Fiquei suado e um pessoal foi até o coreto e começaram a gritar comigo, Jesus também, uns jovens ali, né? Muito grito, Jesus, 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 e foi indo, aí veio pessoas, né? Gente chama gente, veio taxista, veio até um policial, veio crianças, e o pessoal da novena da noite vieram ali comigo, e o que está acontecendo? Eu estava com uma roupa de missionário, um clerical, aí contei para eles que eu era missionário do Paraná, e orava por pessoas, pedia a Deus que abençoava as pessoas, eu pedia a Deus que curasse, abençoasse, quem quisesse subisse. Subiram um monte de gente, aquela escada do coreto, e eu orei por pessoas, e algumas pessoas caíram, possessas, e o povo aplaudia. Eu ensinei uma canção e disse, olha, eu estou a poucos quarteirões daqui, numa igreja, numa rua assim, eu dei o endereço e saí. Nós tivemos ali mais ou menos umas 250 pessoas, mais ou menos, foram comigo perto de umas 80 pessoas, lotamos a igreja. Como a igreja era pequenininha, foi uma bênção de Deus o que aconteceu lá em Rio Brilhante. Minha gente, aí fiquei ali alguns dias, peguei o ônibus em Rio Brilhante para ir a Campo Grande, pegar um ônibus da aviação Mota para vir a São Paulo e retornar ao Paraná. Quando eu entrei no ônibus, o rapaz disse, o senhor vai aonde, o motorista? Eu vou a Campo Grande pegar o ônibus para São Paulo. Não, o senhor não precisa ir a Campo Grande. Daqui a algum tempo eu vou parar numa estrada ali, o ônibus vai passar, o ônibus da aviação Mota, que vai para São Paulo, vai passar por ali. O senhor era bem cedinho, né? O senhor fica naquele ponto e o ônibus vai passar, o senhor pega e vai para São Paulo. Ele me deixou naquele ponto ali às 9 da manhã. Não havia uma casa por perto, apenas uma estrada. Eu fiquei ali às 9 da manhã, levei um gravador comigo, com uma fita cassete, rodava aquela fita até o fim, voltava, e veio às 9, às 10, veio meio-dia, 1h, um calor muito forte, eu sem água, sem comida. Chegou a tarde, eu comecei a orar, Senhor, que é isso? Cadê o ônibus que este homem disse que ia passar aqui? Quando estava já no crepúsculo, já estava quase anoitecendo, eu percebi uma pessoa vindo pela estrada. Quando se aproximou, era um policial, de jaqueta amarela, uma jaqueta curta, não é? E cap na cabeça, um homem alto. Me pergunta o que eu estava fazendo ali. Aí eu contei a história para ele do ônibus. Disse, não, o ônibus não passa hoje aqui. Ele é um dia sim e um dia não. Hoje é dia não. Ele não vai passar por essa estrada aqui, que vai para São Paulo, aviação Mota. Ele pediu para ver minha mala, meus documentos, e eu perguntei, o senhor está com a sua viatura? Disse, tá um pouco longe. Tem posto fiscal aqui? Tem. Onde é que fica? Eu olhava naquela estrada, que o Mato Grosso tem umas retas que você enxerga muito longe. Eu disse, fica perto, está por aí a minha viatura. Ele disse, olha, aqui é um lugar muito perigoso, ele disse para mim. Aqui é uma rota de tráfico, gente foge das cadeias e cruza isso aqui para ir para os países vizinhos, como a Bolívia. Eu vou ficar com você aqui e vai passar daqui a pouco aqui um carro. Eu vou pedir para que ele te leve até Presidente Epitácio. Lá você vai chegar lá pelas 3 da manhã. E lá tem um ônibus da aviação Andorinha. Não era a aviação Mota, mas a aviação Andorinha
Você vai pegar ela, aquele ônibus, né? Essa aviação, e vai até São Paulo, vai chegar lá pelas 10 da manhã. Tudo bem? Passado o momento, já anoiteceu, ele começou a conversar comigo, eu mais conversava com ele, me tranquilizou a presença, eu vi que ele não tinha arma na cintura. Num dado momento apareceu um carro azul, ele deu o sinal, ele falou com aquele senhor e disse, olha, pode levar ele é um dos nossos. Eu entrei naquele carro, um senhor de cabelo bem branco, ele se despediu de mim, e tentei puxar conversa com aquele homem, ele era de poucas palavras. Eu já sei, eu tenho que levar você até Presidente Epitácio, onde tem o ônibus da Andorinha para ir para São Paulo. Estranhei que ele me conversou sobre isso, porque poucas palavras eu disse a ele. Minha gente, aí eu perguntei muitas coisas, de repente eu dormi. Só me despertei quando ele tocou em meu ombro e disse, olha, estamos chegando. Que horas são? 3 da manhã. Lá está o ônibus encostado na beira da estrada, numa lanchonete. Corre lá. Eu fui, peguei minha mala, uma mochila, e fui até o ônibus que já estava funcionando para sair. O motorista me viu, desceu, guardou minhas malas, destacou a passagem. Eu disse, olha, dá licença um pouquinho que eu vou agradecer esse senhor que me trouxe lá próximo a Rio Brilhante. Disse, não, eu vi você vindo a pé, correndo. Você não veio de carro, não tem nenhum carro aqui. Aí eu fui por trás do ônibus, olhei, só a escuridão da noite, não havia nenhum carro. Eu olhei para a estrada, não havia aquela lanterna. Fiquei impressionado. Fiquei bastante confuso. Será que eu sonhei? Como é que eu estou aqui? Eu não vi dormir, não me enxerguei dormindo, o tempo passou. Né? Quem eram aquelas pessoas? Né? Aquele guarda. Aí me lembrei daquele versículo que está escrito aqui no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar em que te tenho aparelhado. Então eu creio que os anjos existem, esses mensageiros de Deus, são mensageiros do Senhor, guardas que nos protegem, nos guiam. Eles existem aos milhares, aos milhões. Eu não vou entrar aqui no mérito da angiologia, porque seria uma mensagem muito extensa, mas anjos apareceram para os seres humanos em diversas ocasiões nos relatos bíblicos. O anjo apareceu para Josué, apareceu para Moisés, o anjo apareceu para o povo de Israel, apareceu para Maria, anunciando o nascimento de Jesus, apareceu para os pastores do campo, anunciando que Jesus tinha nascido e estava lá em Belém, numa manjedoura. E o anjo do Senhor nos acompanha, sempre nos acompanhará. Sem essa proteção, como seria, né? Nós temos a proteção dos anjos. Me ajudam na obra de Deus, tomando forma humana, porque existem várias escalas de anjos, várias maneiras que Deus preparou os anjos para nos proteger. Existem os querubins, os serafins, os arcanjos, existem os mensageiros de Deus, alguns têm asas, outros tomam a forma humana, né? Eles estão prontos para nos direcionar, nos dirigir, nos levar. Enfim, este anjo está pronto para te proteger. Anjos guerreiros, lutador. Nós precisamos de anjos guerreiros que venham nos auxiliar neste momento tão difícil que o Evangelho enfrenta por toda parte. A igreja está inchada, a igreja está se afastando dos preceitos de Deus. Há muitos que não perceberam isso, né? Mas a igreja está perdendo a sua identidade como igreja militante, guerreira, ungida, consagrada. Não é verdade? Nós temos os melhores pregadores do mundo. Nunca houve tantas pregações em rádio, televisão e jornal, mas o mundo continua perdido, né?
Nunca houve famosos pregadores, homens que pegam a Bíblia como mestres e apresentam a palavra, te chora, se emociona. Haja visto que alguns apenas são vitrines, querem mostrar conhecimento. Né? Nós precisamos daquela unção de comoção, de lágrimas, quebrar a resistência religiosa, tradicional, familiar, ver, enxergar o plano de Deus. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve para o lugar que te tenho preparado. Me leva. Então a gente tem sempre esta fé que não estamos sozinhos. Que Deus enviou o seu anjo para nos guardar e nos proteger. Porque sabe, eu estou falando com pessoas que estejam passando perigos, passando dificuldades, ameaças. Não é? Tem locais aí no Brasil que as pessoas não saem mais à rua. Pessoas têm seus comércios com grades, têm medo, muito medo. Não é? Coisa terrível tem acontecido nesse Brasil. Você viu esse outro homem do Rio de Janeiro que matou mais de 40 pessoas pelo prazer de matar? O que está acontecendo? Esses matadores em série estão se revelando, se mostrando. E as pessoas têm medo de sair na rua, ficar num ponto de ônibus à noite. Não há mais aquela segurança, aquela paz. Se anda pelas ruas, aí é um deserto. Quantas vezes te lembrava, eu lembro de casais e famílias passear à noite, debaixo do luar, mãos dadas. Hoje você não vê mais assim, ninguém. Todos estão trancafiados dentro de casa por medo de ladrões, assaltantes, assassinos. Meu Deus, que ele envie não só um anjo, mas envie milhões de anjos agora e venha debelar essa força estranha, maligna. Que Deus possa abençoar a Polícia Federal, a Polícia Civil, os valorosos soldados que combatem o crime, para que possam ver onde estão as facções criminosas, os chefes criminosos, de onde vêm tantas armas, tantas drogas em toneladas que saem das fronteiras e entram pelo Brasil com carros, com caminhões, com motos, com aviões. Que possamos ver a Polícia Federal e as autoridades conscientes e destemidas a debelar, a desarticular, combater esse crime que tem levado milhões à morte. Você viu em São Paulo como tem a Cracolândia? Eu estive em Porto Alegre agora, tem ruas ali que quase não dá para passar a noite, tanta gente fumando drogas, jovens, crianças, não é verdade? Então, o que está acontecendo? Será a força do anticristo já imperando? Acredito que seja, porque a rebelião aumentou, as mortes aumentaram. Não é? Pessoas que hoje têm uma posição de destaque politicamente, estão dando os piores maus exemplos para a família. Eu estava assistindo um ônibus, alguém conversando na minha frente e dizia assim, eu roubo também. Todo mundo está roubando, por que eu não? Eu disse, meu Deus, para que tudo isso? Eu fui ensinado pelos meus pais, pela Bíblia, a devolver aquilo que não é meu. Muitas vezes eu recebia troco a mais, depois conferia, voltava e devolvia aquela pessoa. Me olhavam assustados. Por que eu fiz aquilo? Para que eu não ficasse com peso na consciência. Não ficasse... Eu fui ensinado assim. Não é verdade? Então a gente tem um ensinamento bíblico, familiar, histórico, antigo, que nós aplicamos hoje para os filhos, para os netos. Mas hoje é uma vantagem. Hoje é um status falar que roubou, logrou, pegou a mulher do outro, não é? Passou a perna. Hoje ganhar dinheiro, não se fala mais em trabalho. Ganhar dinheiro é passar a perna dos outros, é vender uma coisa que não presta, é o ganhar dinheiro. Não é verdade? Até o trabalho é trabalho, ganhar dinheiro é ganhar dinheiro. Então dividem isso. Mas a Bíblia fala que o dinheiro só vem pelo trabalho, pela honestidade, pelo esforço, pelo calejar as mãos, ou por ficar com a mente bem desgastada. Tem gente que fica atrás do escritório, né? Os economistas, os contabilistas, os comerciantes, os empresários que dirigem grandes negócios, não é verdade? E eles estão sempre ali, se desgastando honestamente. Tem muita gente honesta, sincera, gente realmente que ganha o seu dinheiro com o suor do seu rosto. A Bíblia fala, comerás o pão de cada dia com o suor do teu rosto, não com o suor dos outros. Então, minha gente, vamos ficar com esse versículo, que o anjo está sempre à espreita, sempre te observando.
Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho. Eu vou orar para que um anjo de Deus venha socorrer algumas pessoas que estejam passando por situações difíceis, de ameaças, coagidos, ameaçados, perseguidos. Eu vou orar para você ser uma bênção de Deus. E fica com esse versículo aqui. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos orando por estas pessoas que ouviram esta humilde mensagem, nessa pregação tão simples, mas eu peço com a minha humildade, o anjo do Senhor que venha para guardar, proteger, e se alguém está sendo ameaçado, está trancafiado, está sequestrado, pessoas que estão chorando porque não conseguem mais voltar para os seus amigos, para as suas famílias, estão sendo como escravos, Senhor, estão em cárcere privados, pessoas que estejam até já no presídio, mas querem a sua liberdade. Eu envio um anjo para que abra as portas, em nome de Jesus. Se alguém está doente, acamado, numa enfermaria, no hospital, numa clínica, num manicômio, pessoas que estão numas creches, pessoas que estão escondidas, pessoas que estão trabalhando em lugares difíceis, com ameaça até da própria vida, ameaçado de morte, eu envio o anjo protetor para que te livre de todo mal, como diz o Salmo 34, versículo 7. Eis que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que teme a Deus e o livra de todo mal. Eu te abençoo o seu pão, sua água, seu calçado, sua roupa, suas amizades, seus amigos e os teus sonhos, teus projetos sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê a paz.